Jesus, ele veio para nos restaurar, para nos renovar. E o pastor tem falado muito aqui sobre avivamento. E nós aguardamos realmente, buscamos um avivamento. O avivamento acontece após a restauração. É uma preparação para estarmos cheios do Espírito, para estarmos renovados no Senhor. E essa palavra tem falado comigo e eu espero que fale também ao seu coração. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que diz dessa maneira, é a parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei aquele bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando chegou perto da casa, ouviu músicas, danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? E ele lhe disse, veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse, na verdade não é uma pergunta, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos por este teu irmão, que estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Eu acho muito legal dessa parábola, irmãos, porque eu já ouvi muitas vezes falar sobre essa parábola. E geralmente o foco dessa parábola é o filho. O filho que sai, o filho que gasta tudo. Mas eu li, reli e li de novo. E essa parábola, ela está ligada a outras duas, que vêm aqui no capítulo anterior, que é a parábola, no mesmo capítulo, que é a parábola das ovelhas e da dracma perdida. Tudo está interligado. Jesus estava numa festa com os publicanos, e aí os fariseus chegam e se indignam, porque o mestre está comendo com pecadores. E Jesus, o mestre dos mestres, sempre gostou de ensinar com parábolas. E aí ele propôs uma parábola. E aí ele começou dizendo
contando a parábola das ovelhas, da ovelha perdida. E até o pastor leu aqui, o bom pastor que dá a vida pela sua ovelha, né? Jesus é esse pastor dessa parábola aqui. E aí ele começa falando, olha, havia um homem, um pastor, e ele tinha 100 ovelhas, e uma se perdeu, e ele foi buscar essa ovelhinha, deixou as outras lá e foi buscar a ovelhinha. Essa ovelhinha tinha se perdido. Ela tinha consciência que tinha se perdido, porque ela olhava em volta e ela não via mais o rebanho, ela não via mais suas companheiras, ela não ouvia mais a voz do seu pastor, mas ela não sabia voltar para casa. Aí Jesus continuou. Havia uma mulher e ela tinha uma dracma. Ela tinha 10 moedas, 10 dracmas. Era na cultura dos judeus, quando uma moça ela assumia o compromisso de casamento, ela recebia um dote. E esse dote era como a aliança que a gente recebe hoje. Geralmente elas faziam um cordão, uma pulseira, um diadema e usavam aquilo. E se ela descuidadamente ou por algum motivo ela perdesse uma daquelas moedas, mostraria que ela não tinha zelo com aquele compromisso, mostraria que ela foi descuidada, daria direito ao noivo de romper com o compromisso. Então ela guardava essas moedas com muito cuidado, segundo a história. Segundo, os teólogos falam, estudiosos. E aí, essa daqui da parábola, ela perdeu a dracma dentro de casa. Hoje pela manhã, aconteceu uma história ali na cozinha, e eu falei com o Deneci, a palavra que eu estou estudando tem a ver com... Miguel perdeu um dinheiro ontem, perdeu R$50, e procurou, né? Ficou triste, não sabia onde tinha perdido aquele dinheiro, e hoje pela manhã ele chegou ali na cozinha para fazer almoço, e mexe daqui, mexe dali, procura, irmãos. Miguel achou os R$50. Houve, bateu palmo, o povo festejou, o povo gritou, a gente estava ali do lado de fora e ouviu. Porque quando nós perdemos algo que tem valor para a gente, quando nós encontramos, nós fazemos festa. Mas aquela dracma se perdeu dentro de casa. Então Jesus conta essas duas histórias e ele fala assim, vou finalizar com a terceira história. Porque, na verdade, irmãos, essa parábola é de 2 filhos perdidos, não de um. Um se perdeu fora, o outro se perdeu dentro. E por isso que essa palavra falou tanto ao meu coração. Porque quantas vezes nós estamos dentro, nós estamos cumprindo, nós estamos exercendo nossas funções, mas estamos com o nosso coração ainda precisando Deus trabalhar nele. Meu esposo falou que a Miriam pregou aqui sobre doenças da alma, né, Miriam? Doenças da alma. Semana passada a Denise também falou isso, e não é em vão. O Espírito Santo está querendo trabalhar em nossos corações e limpar aquilo que ainda estamos trazendo, que estamos dentro da casa do Pai, ou estamos fora. Jesus quer tratar comigo e com você hoje. Amém? E aí, Jesus está falando aqui para esses 2 filhos, os publicanos que estavam na festa com Jesus e os fariseus que estavam do lado de fora. Eram os 2 filhos a quem Jesus estava se referindo. E nessa terceira parábola, o que me chamou a atenção é que 12 vezes tem o nome do Pai. 12 vezes ele fala o Pai, o Pai, o Pai. Você pode contar. Pode ler a parábola e contar. O foco de Jesus não está nos filhos. O foco de Jesus está no Pai. O foco de Jesus está num amor que hoje me constrange. Eu pedi para Amanda, se você for cantar no Ministério de Louvor no domingo, canta Maravilhosa Graça. Sabe por quê, irmãos? A gente canta, mas não tem noção. Maravilhosa graça. Seu amor que não passa, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você já parou para refletir um pouquinho
que nada do que eu e você venha fazer pode pagar esse amor e essa doação que Jesus fez? Eu vou aprender um pouquinho com esse pai aqui essa noite. Porque o foco aqui não é o filho pródigo. O foco aqui não é o filho mais velho. O foco aqui é o amor incondicional desse pai. Eu queria te convidar a ler comigo primeira carta aos Coríntios. Então, vamos voltar para aqui para a parábola. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, até a primeira partezinha do versículo 8. Dá para colocar aqui no projetor? Eu queria que a igreja lesse comigo. Mas eu queria que você lesse comigo e no lugar de amor, você falasse Deus. No lugar da palavra amor, onde a gente for ler amor, nós vamos falar Deus, porque Deus é amor. Esse amor incondicional que Paulo está ensinando aqui não é outro senão Deus, o qual eu e você precisamos nos assemelhar. Podemos ler? Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. A partir do versículo 4. O Deus é sofredor, é benigno. Deus não é... Não estou ouvindo, irmão. Vamos começar de novo? Então vamos lá. Deus é sofredor, é benigno. Deus não é invejoso. Deus não trata, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo, Deus nunca falha. Aleluia. Com esse pai aqui da parábola, eu vou aprender isso aqui que Paulo está ensinando. Esse amor que tudo suporta, esse amor que eu e você não conseguimos alcançar e compreender, e por mais que a gente busque, porque, irmãos, nós temos um valor, né? Nós vivemos, eu acho que a palavra certa é meritocracia. Né? Você entrou, né? Quase quebrei a língua aqui. Então, eu falo para o meu filho assim, olha só, se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Há uma condição para ele ganhar. Ele tem que merecer para ganhar. E a gente cresce com esse pensamento, que eu só consigo alguma coisa se eu merecer, se eu fizer por onde merecer essa coisa. Jesus, ele vai vir contra esses valores, ele vai quebrar a mim e a você, porque nós não merecíamos nada e ele veio ao meu e ao seu encontro. Ele nos amou sem eu e você ter feito nada para merecer isso. A gente não consegue alcançar, a gente quer receber ou dar só se a pessoa merecer. Eu só consigo algo se eu merecer, mas com Cristo não. Ele me ensinou essa semana e ele falou muito ao meu coração. Não há nada que eu e você faça que pague esse amor. Eu e você estamos precisando muito aprender a esse amor. Um amor incondicional. Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. E aí esse pai dessa história, ele me levou a refletir nesse amor. E olha só o que acontece. Pródigo, segundo o dicionário bíblico, é digno de pena. Segundo o dicionário, é esbanjador. E esse filho aqui, ele desperdiçou tudo. E nós vamos ver no decorrer da história. Mas eu quero que você fique pensando nesse pai, não nesse filho,
que durante toda a história que nós vamos ler, você medite no Pai amoroso, você pense no amor de Deus, você reflita o quanto Deus nos ama. Eu ia até pedir para Joel cantar aquele hino, oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia, sou glória. Então, esse filho chega para o pai e fala, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Irmãos, pensa bem numa cultura onde o pai representava toda a autoridade. A gente vive, né, numa cultura muito diferente. Aliás, até os desenhos que nós assistimos e muitos programas tentam tirar a moralidade da família e do pai, né? A gente tira isso, por exemplo, pelos Simpsons, né? Um pai bobão, bestalhão. Eu fiquei meditando sobre isso no outro dia, que a gente tem vários programas em que tenta diminuir o valor e a autoridade do pai. A nossa cultura tira esse crédito, tem trabalhado para isso. Mas lá no Oriente não. A figura do pai era a figura máxima de autoridade e de respeito. E aí esse filho, ele chega para esse pai e fala assim, pai, eu quero a parte da minha herança. Mas, gente, quando que a gente recebe herança? Só quando a pessoa morre. Herança não se recebe em vida. Eu posso doar e dar alguma coisa para o meu filho, lote, terreno, dinheiro, isso não é herança. Ele chegou para o pai e falou assim, pai, eu quero a parte que me cabe, que eu tenho direito quando o senhor morrer. Sabe o que ele quis dizer para aquele pai? Queria que o senhor tivesse morto, porque eu quero o que tem direito hoje. Você imagina o quanto isso foi ofensivo para aquele pai? O quanto naquela sociedade o pai seria visto. E pela lei, porque Jesus está falando para judeus. E aí, pela lei, um filho, quando ele é desobediente, quando ele não tinha jeito, quando ele era... O pai tinha que pegar ele pela mão e levar ao sacerdote, olha, esse meu filho não me respeita, esse meu filho não tem jeito, esse meu filho é desobediente, e ele era levado à porta da cidade e era apedrejado. Isso era lei. Era o que aquele pai tinha que fazer naquele momento em que aquele filho se dirigiu a ele daquela maneira. Sem respeito, sem amor, sem reverência. Porque quando você é jovem, às vezes, né, eu já fui um pouco mais jovem também, me perdi em devaneios e abandonei por uns tempos o caminho do Senhor. A gente pensa que é dono de tudo, que sabe tudo, que conhece tudo, e que pode fazer tudo. Esse menino estava assim, perdido dessa maneira. E ele falou, e aí? O que mais nos assusta é a atitude desse pai. Porque esse pai poderia ter falado, você está maluco, menino? Poderia até ter expulsado ele de casa. Mas esse pai vai lá e reparte o que ele tem. E olha, note que tem um detalhe muito interessante aqui, ó. E ele repartiu por eles. Dá para ver que está no plural aí? O filho... Ah, não está aqui na tela não, né? Está na sua Bíblia aí. No versículo 12. O mais moço disse ao pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles. Então, como era o caçula e o mais velho, ele tinha uma responsabilidade como primogênito, né, da cultura, ele ficaria com 2/3 e o mais novo com 1/3. E assim o pai fez, repartiu e repartiu por eles. Note bem, o mais velho recebeu a parte dele também, com o pai ainda em vida. E aí vamos seguir a história. Poucos dias depois, esse filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda vivendo dissolutamente. A primeira coisa que a gente quer é ir para bem longe da presença daqueles que a gente julga que vai recriminar a atitude que eu estou tomando.
Então, se você quer fazer alguma coisa que acha que não é legal, que as pessoas vão te julgar, vão ficar te falando, vão ficar te julgando, vão ficar te chamando e falando, o que você faz? Vou fazer bem distante, para que ninguém veja. Ele quis ir para longe do Pai, longe de pessoas que o conhecessem, porque ele queria viver dissolutamente. Só uma coisa que nós não podemos esquecer, está lá no Salmo 139. Davi fala assim, para onde fugirei da tua face? Para onde eu posso ir ao mais fundo do abismo? Ali a tua mão estará. Eu posso ir ao mais alto da alva, ali o Senhor também está. Irmãos, eu estava em Rio das Ostras, afastada dos caminhos do Senhor. E a minha tia, ela gostava dessa coisa de centro de mesa. Eu não gostava disso, não gosto de mexer com nada disso. É uma outra parte que não me agrada. Eu mesmo estando afastada dos caminhos do Senhor, eu sempre respeitei, sempre tive temor. E aí eu estava ali na mesa sentada e eles fazendo reza para um espírito descer. Eu estou falando isso, vocês já vão entender. E desceu um espírito ali. E eu pensei que eu estava tão longe dos meus pais. Meus pais não estavam vendo nada do que eu estava fazendo. Eu pensei que o que eu estava fazendo, ninguém estava vendo, não fazia diferença e importância para ninguém. E eu estava tão longe do Senhor, que o Senhor, eu não estava sobre os cuidados dele, era isso que eu pensava. E essa história mexeu muito comigo, porque me fez lembrar dessas coisas. E aí, irmãos, naquela mesa ali, o Espírito desceu. A minha prima, ela ficou possessa por um espírito maligno. E aquele espírito foi falando e enganando cada pessoa que estava ali naquela mesa. E quando chegava na minha direção, baixava a cabeça, suspendia novamente e continuava. Não me encarou, não falou para mim. E eu ali, né, Senhor, tem misericórdia. Ai, Jesus, eu sei que isso aí não é nada do que eles estão pensando. Isso é um espírito maligno, porque eu fui criada na igreja. Eu tinha conhecimento. Eu falei, Senhor, não deixa nem entrar no meu corpo esse espírito. Porque eu estava ali, sujeita a tudo que o mundo pode fazer, porque eu estava lá, perdida lá. E aí, irmãos, minha tia falou assim, por que para ela você não fala? Ele olhou, fixou o olhar em mim, eu nunca senti tanto pavor na minha vida. Ela não pertence a esse lado. Irmãos, tem um selo na minha e na tua vida. Aonde você estiver, os olhos do Senhor estão sobre você. Talvez eu não esteja falando para quem está aqui conosco, mas que essa mensagem alcance quem está distante e acha que está longe do Senhor. O Senhor está aí do teu lado, olhando para você, porque você é a ovelhinha que Ele está atrás, que Ele está buscando, que Ele está indo pegar. E aí, irmãos, a gente pensa assim, aquele filho pensou isso, ele foi para longe, porque ele achou assim, lá eu posso viver. Lá eu posso zoar, lá eu posso curtir, ir para balada, beber, usar droga, fazer o que eu quiser. Ninguém vai se meter com a minha vida. Só que no mundo, ele é assim, né? Você tem amigos enquanto tem dinheiro, enquanto tem posse. A Bíblia não fala quanto tempo levou para a situação ficar preta. Ficar difícil, mas a situação ficou. Ele foi gastando. E aí, a Bíblia diz que, havendo gastado ele tudo, no versículo 14, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Para os judeus, porco é um animal imundo. Eles não comiam porcos, eles não cuidavam de porcos, porcos não faziam parte da cultura porque era uma coisa suja. Então, para um judeu, ele ser designado, mandado a cuidar de porcos, era uma situação humilhante. Aquele menino, ele chegou ao fundo do poço. Ele foi pedir emprego, ele chegou numa fazenda, e aí o dono daquela fazenda falou assim, eu tenho uns porcos ali, você vai apacentar porcos. Só que pensa bem que patrão era esse. Porque a Bíblia fala que ele sentiu fome e teve desejo de comer a comida do porco, as alfarrobas dos porcos, que eram dadas para os porcos. Mas ninguém lhe dava. Então quer dizer que
Nem a comida dos porcos que ele queria comer, ele podia. Ele não podia tirar nem da porção dos porcos. E aqui no Brasil, meu tio já criou porco, e eu já vi, né? Alguns lugares que cria porcos, a gente dá é lavagem. Sabe aquilo que não presta, que estraga, resto de legume, resto de comida? Quem já viu aqui? Junta assim num pote e bota. Você imagina, você chegar a uma situação, às vezes eu vejo esses meninos na rua revirando a lata do lixo para pegar comida, e eu fico imaginando esse rapaz. Olhava para aquela comida dos porcos e sentia. Pensa, irmãos, que estado chegou esse rapaz. Ele não tinha mais nada. Ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais amigo e nem um patrão digno que o tratasse bem. Passou fome. Mas, no versículo 17 diz assim, caindo em si. Sabe uma coisa que eu gosto? Aqui tem falado muito. Até o pastor falou semana passada numa apresentação aqui, e eu amo esse versículo. Ensina o menino no caminho. Ensine o menino no caminho, quer dizer, junto com ele. Seu filho tem que crescer vendo as suas atitudes. Seu filho tem que crescer vendo o seu comportamento. Ele tem que aprender com você. É no caminho, não é o caminho. Não é apontar e mostrar para onde ele tem que ir, não. Ele tem que andar com você e aprender valores. Ele tem que andar com você e aprender a amar a Deus. Ele tem que andar com você e aprender respeito. Ele tem que andar com você e aprender ética, porque você é ético. E aí esse menino caiu em si e falou assim, meu Deus, na casa do meu pai ele lembrou de como o pai era amoroso. Aí ele falou assim, na casa do meu pai, os trabalhadores não são tratados assim. E aí ele forma, né, um pensamento assim, vou me levantar e vou ter com meu pai. E aí eu vou falar com ele, olha pai, eu pequei, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, mas eu quero ser um trabalhador da sua casa. E aquele sentimento encheu o coração daquele rapaz. E aí naquela disposição ele se levantou e voltou para casa. E isso serve, irmãos, porque muitas vezes a gente fica esperando, o Espírito Santo, ele busca, o Espírito Santo toca, o Espírito Santo fala, mas quando você tem consciência, você tem que tomar uma atitude, ficar de pé, e você é que tem que ir de encontro ao seu pai. Aquele rapaz foi buscado pelo amor do pai, porque o que trouxe a memória dele foi o amor do pai. E aí ele levanta e vai ao encontro do pai. E olha que lindo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. E eu imagino, irmãos, quando ele estava indo, porque quando ele estava voltando, quando ele saiu bonito. Quando ele saiu bem vestido, com calçados bons, talvez com perfume importado, quem sabe, né? Ele não tinha um vaso de alabastro, né? Perfume caríssimo, raríssimo, provavelmente ele tinha condições de ter. Hoje seria aí um perfume francês, né? E ele saiu bem. Mas quando aquele menino volta maltrapilho, aquele menino volta descalço, aquele menino deve ter voltado provavelmente sujo, se não davam nem comida, que dirá um bom lugar decente para ele viver. Deve ter voltado emagrecido. E ele deve ter vindo pelo caminho, fazendo conjecturas, né? Quando eu chegar lá, como é que vai ser? Como é que meu pai vai me receber? Será que meu pai vai me perdoar? Gente, e se eu encontrar com os empregados do meu pai primeiro, que atitude eles vão ter comigo? É óbvio que ele foi, não precisa estar escrito aqui. Mas a gente que sai da presença do Senhor, a gente fica pensando, ai meu Deus, eu vou voltar, mas será, como é que fulano vai me receber? Como é que fulano vai me ver? Como é que vai ser? Porque eu errei. Eu fiz só que ele pecou contra o pai. Ele não pecou contra o irmão, ele não pecou contra os empregados do pai. Ele pecou contra o pai. Por isso ele falou, eu vou ter com o meu pai. E aí ele foi. E olha, casa de fazenda, meu avô já morou em sítio. Casa de fazenda é assim, né? A casa fica lá longe e a porteira é assim, Jota?
Bem distante, não é? E a Bíblia diz... Não entendi. Ele é roceiro. Eu também sou filha de roceiro também. Mas vocês devem ver em filme, né? Hoje em dia é fácil de saber. Casa de fazenda, ela fica bem distante da entrada da fazenda. E a história diz... Olha aqui, versículo 20. Levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, olha bem, hein? Viu o seu pai. Não importa o estado que a gente esteja, o pai conhece as suas ovelhinhas. O pastor conhece as suas ovelhinhas. Aquele menino voltou, provavelmente, há um tempo atrás, teve um rapaz, um amigo meu, fazia 20 anos que eu não o via, e o Espírito Santo tocou no meu coração. E começou a trazer a memória, aquele rapaz, trazer a memória, ele foi um amigo de juventude, um amigo do colégio, muito amigo, mas foi um amigo do colégio. E aí o Espírito Santo me incomodou, falei com a minha família, nós oramos por ele, e aí um dia meu pai falou assim, vou visitar a irmã Terezinha. E a irmã Terezinha mora bem próximo da casa onde esse rapaz morava. E eu falei assim, pai, eu vou com o Senhor e eu vou visitar Nelson. Porque o Espírito Santo está me incomodando tanto. Estou lembrando tanto dele. Eu vou almoçar, lembro dele. Eu vou jantar, lembro dele. Eu vou orar para dormir, eu lembro dele. Eu vou orar para sair, eu lembro dele. Algo de muito está me incomodando. Não é normal. E lá fui eu na casa do Nelson. E cheguei lá, o lugar estava muito diferente. E aí eu fui perguntando, aí cheguei na casa do Nelson, o irmão dele estava do lado de fora, o Gilberto, e eu falei assim, é aqui que é a casa do Nelson? Ele falou assim, é. Eu falei, ele está? Aí ele falou, olha, por sorte sua, ele chegou nessa manhã, ele estava uns 3 dias fora de casa, mas ele está lá no sofá, pode entrar. Eu entrei. Irmãos, Nelsinho era o galã do colégio. Loiro, dos olhos azuis, cabelo cacheadinho, andava num Fusca azul, e as meninas ficavam loucas com ele. Ele era jogador de futebol, atlético, famoso. E aí eu fui esperando aquela imagem do amigo que eu tinha deixado. Eu fui esperando ver aquele rapaz que há 20 anos atrás teria algumas diferençazinhas, né? Uma ruguinha no olho... Teria algumas diferenças, mas eu estava esperando aquela imagem do meu amigo. E quando eu entrei na casa, eu vi uma caveira deitada no sofá, suja, fedendo, suado, os olhos vermelhos. Não dormia 3 dias, não comia 3 dias. E eu olhei para ele e eu só reconheci, irmãos, por causa dos olhinhos dele. E eu falei, Nelson, é você? E ele ficou olhando para mim, ele falou assim, Ju, que ele me chamava de Ju no colégio. E ele levantou, e ele veio e me abraçou. E eu fiquei tão chocada, irmãos, porque aquele jovem era bonito, aquele jovem tinha condição, aquele jovem tinha status, aquele jovem tinha tudo para estar bem na vida. Mas se envolveu numa vida de crime, se envolveu numa vida de droga, e a vida dele foi completamente destruída. E naquele dia, o Espírito Santo me levou na casa dele, para falar para ele que havia um jeito para a vida dele, que Jesus o amava, e que se ele quisesse, ele podia ser liberto daquela vida. Hoje, eu não sei, até essa semana pensei em procurá-lo, mas até a última vez que eu estive com ele, ano passado, estava firme e forte nos caminhos do Senhor. Levei ele para uma casa de recuperação. E ele falou para mim assim, Lena, eu não posso ir com você. Eu falei, por que você não pode ir comigo? Porque eu devo ao rapaz aqui, eu devo ao traficante. Eu estou contando isso, irmão, porque essa história já passou, ele já está liberto, glória a Deus. E aí eu falei assim, você deve a ele? Ele devo. Eu falei, então olha só. Se Deus me mandou falar com você, Nelson, se o Espírito Santo está te procurando e te buscando, Ele vai falar com esse traficante. Vai lá conversar com ele. Amanhã eu te espero aqui 7 horas da manhã. E aí ele falou, olha, se acontecer algum milagre,
que esses caras não perdoam. E eles podem descontar nos meus filhos. Então, eu não posso ir com você. Eu falei, se o Espírito Santo está te buscando, você vai. E pela manhã, eu estava no ponto do ônibus, esperando o Nelson. E vem Nelson cabisbaixo, chorando. E ele falou assim, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, eu cheguei para conversar com o cara. E ele falou assim, olha, sua dívida está paga. Se abriu uma oportunidade para você sair dessa vida, rapaz, vai! Deus está te dando uma chance. Aleluia. Aí eu falei para ele, você não sabe, é que o Deus que eu sirvo manda nesse traficante. Aleluia. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque é isso aqui, ó. Eu não sei o estado que esse menino voltou, mas provavelmente ele voltou muito diferente. Mas o pai, de longe, o reconheceu. Não importa o estado que você tenha chegado, o Espírito Santo do Senhor está te buscando. O pai te conhece do jeito que você tiver. E aí uma outra coisa interessante. Vocês já viram uma pessoa importante, de posição, ela correr para ir ao encontro de alguém? Já viu a Rainha Elizabeth? Já viu? Já imaginou, Jota? A Rainha Elizabeth correndo para encontrar alguém, para abraçar um filho? Nós não vimos presidente de república, ninguém. Porque até na nossa cultura isso não é normal. Imagina naquele tempo. Aquele filho tinha errado com aquele pai. Mas aquele pai, aleluia, todos os dias, porque ele não sabia o dia que o filho ia voltar. Então, todos os dias ele ficava olhando para ver, esperando, aguardando o retorno daquele filho. E quando de longe ele o avistou, ele correu ao encontro do filho. Mas ele não ficou só nisso. Ele correu e o abraçou e o beijou. E isso diz para mim o quê? Olha, todos estão contra você, eu preciso proteger o meu filho. Então, ele correu e o abraçou. Estava protegido nos braços do pai. Ele o beijou, porque todos em sua volta veriam, se mexer com ele, está mexendo comigo. Chamou os empregados e falou, olha, lave, dê roupa e calce. Sabe como que Jesus fez, como Deus fez isso comigo e com você? Através de Jesus Cristo, através dessa graça maravilhosa. Ele nos cobriu, nos protegeu, Ele tomou o meu lugar e o seu, Ele assumiu a nossa culpa. E o seu sangue nos lavou de todo pecado. Aleluia. Aleluia. Eu não consigo imaginar esse amor. Que o garoto saiu, gastou tudo, voltou sem nada, mulambento, e mesmo assim, esse pai o amou. Esse pai o quis. Mas não só isso. Esse pai não deixou nem ele completar a frase. Ele falou assim, pai, pequei contra os céus e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas lembra que tinha uma continuaçãozinha da frase? Faça-me como um dos seus jornaleiros. O pai o abraçou e o beijou e falou assim, quieto, não fala nada, você é meu filho. Sabe quando você volta para os caminhos do Senhor? Jesus te lava, te limpa, te perdoa, coloca o anel no dedo, porque você não vai ser servo, você não vai ser empregado, você é filho. Jesus Cristo, Ele nos fez filhos de Deus, através da sua morte na cruz, co-herdeiros de Deus, de Cristo. Aleluia. O Pai, Ele se importa comigo e com você. Não importa o estado que a gente esteja. Ele nos ama. Ele nos quer. Ele não deixou terminar a frase. Eu e você falaríamos o quê? Tá vendo? Eu te disse, eu te avisei. Olha só o estado que você voltou. Faria ou não faria, irmão? É da nossa natureza. A gente acusa, a gente aponta. Aquele pai não falou nada. Aquele pai simplesmente o abraçou, o beijou e o recebeu. E era da cultura deles preparar um bezerro para uma ocasião especial. Tivesse um casamento, o bezerro estava cevado.
Era só pegar o bezerro e matar para a festa. Tinha um aniversário, uma situação importante, pegava o bezerro cevado. O que o pai fez? Vai lá, pega aquele bezerro cevado e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Aí acontece uma situação engraçada. Está tudo bem, estamos na festa, o filho voltou, o pai restaurou, limpou, lavou, colocou de novo na posição de destaque. Você aqui não vai ser empregado, meu filho, você aqui é filho. Aí o irmão mais velho está chegando do trabalho, está vindo do trabalho lá. Aí ele ouve aquela dançaria, né? Música a gente ouve de longe, né? Às vezes até incomoda quando ouve muito alto. Aí ele ouviu, chamou o empregado e falou assim: o que está acontecendo aí? Aí ele falou: rapaz, aquele teu irmão que tinha se perdido, que saiu de casa, ele voltou, seu pai está comemorando. Ah, ele ficou muito indignado. Ele falou: o quê? Como assim? Aí eu vejo de novo a atitude maravilhosa do pai. O pai sai da festa para tudo que ele está fazendo para cuidar do outro filho. Deus, ele está atento a todos nós. Ele está atento às nossas fragilidades. Ele está atento às nossas condições. E ele tem amor para todos os filhos dele. Aí esse filho aqui, ele fala assim: ó pai, então esse teu filho não é meu irmão. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes em nossos corações, eu já fiz isso. Eu preguei no sapê uma manhã, e lá eu falei sobre perdão. E eu já matei muitas pessoas em meu coração. E falei assim: para mim está morto. Para mim está morto. Para mim não. Pode viver junto, pode trabalhar junto, mas não existe mais. O que ele fez, para mim, não tem perdão. Aí Jesus ia me dar um tapa na cara, né? Como a gente diz assim: pô, levei um tapa, né? Aprende. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor é longânimo, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Aí ele para falar e tratar desse filho. Esse filho estava magoado, porque no coração dele, irmãos, era injusto o pai agora receber aquele menino. Saiu, gastou tudo que tinha, que direito esse menino tem de voltar agora? Só que tem um detalhe: esse menino voltou, mas não prejudicou em nada o filho mais velho. Lembra da herança lá dividida? Parte dele estava segura. O que ele estava com medo de perder? Ele ficou em casa, ele falou assim: eu te sirvo esse tempo inteiro e nunca me deste um cabrito. Como assim? O pai deu 2/3 da fazenda para ele. Quantos filhos estão dentro da casa do Senhor, estão cumprindo a obrigação, estão vindo ao culto, estão vindo a ensaio, estão vindo à escola, estão fazendo tudo que acham que é certinho, mas o seu coração não está preso a isso, acha que é uma obrigação, está vendo Deus como patrão. Não se esqueça que Deus é teu pai, é para você gozar hoje, é para você ser feliz hoje, é para você matar um cordeiro hoje e se alegrar hoje. Servir ao Senhor não pode ser uma obrigação. Hoje o pastor falou aqui, logo na palavra de abertura: o meu fardo é leve, não pode ser um peso para aquele menino. Era um peso. Aquele menino nunca enxergou o amor do pai, ele nunca desfrutou do amor do pai, ficou aquele tempo todo do lado desse pai amoroso, mas não conseguiu enxergar seu coração. Foi junto no dia que seu irmão saiu. Porque, note bem, não tinha WhatsApp, não tinha telejornal, e ele não tinha encontrado com o irmão. Mas ele fala assim: gastou tudo com meretriz, bebeu, farriou. A boca fala do que o coração está cheio. Ele estava dentro de casa, mas seu coração estava lá fora, estava tão perdido
contra o mais novo. Mas Deus parou tudo para tratar dele, para falar assim: meu filho, vem para a festa, vem. Seu irmão estava morto, seu irmão reviveu, venha. Deus tomou o mesmo cuidado, ele sentia o mesmo amor. E eu e você? O que Deus precisa tratar na minha e na sua vida? Porque estamos aqui, irmãos. Pastor... Como é que é o nome do nosso pastor presidente? Não, o filho é... Gesiel. Pastor Gesiel um dia falou aqui que nós usamos máscara. Máscara de santo. Máscara de crente. Aí, quando eu venho para a igreja, ponho a minha melhor roupa, né? Ajeito meu cabelo, boto a minha máscara de crente e venho. Mas venho muitas vezes com mágoa no meu coração. Muitas vezes eu estou aqui, mas não perdoei o meu irmão. Vivi situações em que algumas pessoas fizeram coisas até contra a igreja do Senhor. E aí eu não consigo perdoar, mas eu estou aqui, dentro da casa do Pai, trabalhando, achando que eu estou servindo. Eu apenas estou trabalhando, porque se não for por amor, de nada adianta. E aí o pai, ele insta ou insiste com aquele filho, aqui ó. Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. No versículo, vindo porém teu filho, desperdiçou, meretriz, ele disse: Deus está comigo todos os dias. Onde está Insta? Esqueci, vou tanto ano. Até não guardei o versículo aqui. Versículo 27. Mas ele, indignado, não queria entrar. E saindo o pai, instava, quer dizer, insistia, deu atenção, tratou, sabia por que ele estava se sentindo daquela maneira. Hoje, Deus está tratando de mim e de você. Deus conhece o meu e o seu coração. Conheci o coração do filho mais novo, conheci o coração do filho mais velho. Mas sabe o que é interessante dessa parábola? Acaba aqui. Não diz se o filho entrou. Não diz se ele ficou na porta. E até tem um propósito isso, porque Jesus, ele nunca fez nada sem propósito. Porque cabe a mim e a você decidir, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida? Vamos deixar ser inundados por esse amor? Vamos cantar aquele refrãozinho do hino? Maravilhosa graça, seu amor que não passa, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Senhor, eu canto, porque hoje livre sou. O amor de Deus, ele nos liberta. Deus estava tratando desses dois filhos. E ele está tratando de mim e de você nessa noite. Ele tratou de mim a semana inteira. E eu fiquei meditando, irmãos, que Davi, há tanto tempo antes, olha o que Davi fala no Salmo 103, do versículo 8 até o versículo 10. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem retribuiu segundo as nossas iniquidades.
se eu e você estamos aqui, estamos de pé, estamos sendo abençoados, é porque a misericórdia do Senhor é o motivo da gente não ser consumido. É porque esse amor maravilhoso que Deus sente por mim e por você, Ele nos constrange. Eu fiquei imaginando, quando eu voltei, eu saí de casa, contrariei a vontade do meu pai, e quando eu voltei, eu abracei meu pai, eu pedi perdão para o meu pai. E eu fiquei imaginando a situação desse rapaz aqui. Irmãos, eu queria que meu pai falasse, eu queria que meu pai repreendesse, eu queria que meu pai me dissesse até tudo que ele estava sentindo. Mas meu pai só me abraçou. E quando eu li essa passagem, eu fiquei imaginando aquele pai com aquele rapaz. Aquele rapaz, ele estava pronto para ouvir tudo. Ele não voltou nem para ser filho. Ele falou assim, eu quero só ser um empregado. Mas quando ele voltou, o amor do pai o constrangeu. Eu fico imaginando como ele se sentiu constrangido. Será que você não se sente constrangido com esse amor? Por onde você tem andado, o que você tem passado, e mesmo assim Jesus te ama? Mesmo assim Jesus te quer? Mesmo assim Jesus te busca incansavelmente? Eu queria que você meditasse nesse amor. Mas não só meditasse nesse amor, porque esse amor é para ser aprendido. Esse amor é para ser praticado. Esse amor é para ser sentido. Que esse amor que falou comigo essa semana inteira, que essa palavra que ardeu em meu coração, que me fez eu me sentir tão medíocre. Quantas vezes eu fico chateada no trabalho, fico magoada com pessoas e tenho pensamentos terríveis. E mesmo assim Jesus me ama. E mesmo assim eu não mereço, mas Ele me abençoa. Que eu possa alcançar esse amor e ter essa mesma misericórdia, essa mesma paciência, essa mesma bondade com o meu próximo. Que eu possa espelhar o meu Deus com esse amor incondicional. Que essa palavra fale no meu e no seu coração. Jesus nos ama. Jesus está procurando. Jesus está nos buscando, para que não venhamos nos perder, porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor, Ele nos ama tanto, que Ele deu a sua vida. Quando nós não merecíamos, Ele mesmo fala, eu não vim para quem estava bom, eu não vim para quem estava sadio, eu e você só fazemos coisas por quem merece. Mas que Jesus nos ensine a fazer coisas por pessoas que não merecem. Que Jesus nos ensine a perdoar a quem eu acho que não tem perdão. Porque é isso que a palavra falou comigo, irmãos. Para mim, tá? Foi isso que a palavra falou para mim. Que eu aprenda a amar. Porque eu chego aqui e canto, né? Que eu aprenda a perdoar o meu irmão, que eu aprenda a amar o meu irmão. Mas quantas vezes eu canto isso da boca para fora? A palavra de Deus é para nos levar à reflexão. A palavra de Deus, ela tem que mexer comigo e com você. Ela tem que entrar como uma espada e atingir lá no meu íntimo. Sabe aquela parte suja, minha e sua? Jesus conhece ela, mesmo assim Jesus nos ama. Sabe aquele eu que quando está fora daqui, briga, fala grosso, reclama, fica zangado no trânsito? Sabe esse ser terrível? Sabe, diva? É esse que Jesus ama, diva. É esse que não se mostra para ninguém, mas é esse que Jesus ama. E Ele quer que eu e você aprendamos assim, viu? Que essa palavra venha nos ensinar a sermos um pouco melhor, a amarmos um pouco mais. Porque Jesus nos ensinou uma oração e eu estou encerrando com ela. Perdoai as nossas dívidas. Eu vou falar com a minha palavra. Na mesma medida que eu perdoo a quem me tem ofendido.
Então eu quero que Jesus trate de mim da mesma maneira que eu trato os outros. Que esse amor nos alcance, nos invada. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.